Olá, eu sou Juliana Marques, sou terapeuta floral e hoje eu vim conversar com você sobre um assunto bem delicado que afeta muita gente. Ninguém está isento de passar por isso, que é a perda de um animal querido, tá? E a utilização dos florais de Bach para ajudar nesses momentos. Antes de começar a entrar no assunto, eu quero sempre lembrar que os florais de Bach não substituem um tratamento médico veterinário e nem uma consulta um veterinário no médico. Isso é muito importante de lembrar. Os florais são complementares ao tratamento. E eu gostaria de começar esse vídeo hoje contando uma experiência que eu tive faz menos de 2 meses, que foi a perda da minha gatinha, Beatrice. Eu gostaria de falar sobre isso para dar uma ideia do assunto luto, né? O que quer dizer o luto para as pessoas. Claro que cada um reagia ao luto de uma maneira diferente. Vai reagir de uma maneira mais tranquila, outros mais revoltados, outras pessoas se sentindo mais culpadas. Cada um se sente de uma maneira diferente, né? Então eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre os florais para humanos e animais não humanos, né? E começando por contar a história da Beatrice. A Beatrice é uma gatinha que foi adotada por mim em 2017, quando eu estava fazendo lar temporário. Sempre faço lar temporário há muitos anos e no geral não faço para 1 ou 2 animais, eu faço às vezes para 8, 10 de uma vez só. E a Bea estava junto com um grupo de felinos que tinham sido resgatados numa casa que os tutores tinham falecido e eles estavam soltos lá. E de início eu não ia adotar nenhum gato, mas eu acabei me apaixonando por ela. Às vezes acontece isso. Todos são apaixonantes, mas tem um que parece que, como dizem, não é a gente que escolhe, eles que escolhem a gente. E todo mundo me dizia, ela vai ficar. Eu dizia, não, ela vai ser adotada como os outros. E ela acabou ficando. A Bea foi minha parceira e foi a minha assistente felina também nos meus estudos, nas minhas consultas online. Alguns dos meus clientes tiveram o prazer de vê-la participando junto comigo, porque ela estava sempre aqui do meu ladinho enquanto eu fazia consulta. Às vezes ela interrompia para mostrar um pouquinho como ela era bonita, né? E o que aconteceu? Há 2 meses atrás ela estava razoavelmente bem de saúde, apesar de ter uma saúde já delicada, porque eu já adotei ela idosa, teria em torno de uns 10 anos, a gente não sabe a idade exata dela, mas ela já tinha algumas sequelas, ela chegou com algumas sequelas, entre elas uma tosse que já tinha sido pesquisado, não tinha sido encontrada uma causa, né, dessa tosse. E a tosse já há todos esses anos. E nesse meio tempo eu tava viajando, a Bia estava super bem cuidada, que estava bem, só que ela começou a passar mal, começou a ficar com falta de ar e a gente teve que chamar um veterinário de urgência para atendê-la. E o veterinário veio aqui e viu que a coisa estava muito complicada, que ela precisaria de oxigênio, que possivelmente ela estava com água no pulmão e que ela precisaria ser internado quanto antes para ir para o oxigênio e fazer mais exames para ver o que estava acontecendo. Isso foi no domingo à noite. Eu estava longe, mas eu pude acompanhar todo o processo graças à tecnologia. Então eu acompanhei pela internet, né, por uma videoconferência, estava acompanhando o que estava acontecendo. E ela foi internada num domingo à noite e na segunda, durante o dia, os veterinários disseram que ela estava com 2 tumores, em estado bem evoluído nos pulmões e que não teria o que fazer. Que ela estava aparentemente melhor porque ela tinha ficado no oxigênio, mas que aquilo não teria, ela ia continuar tendo falta de ar até o momento que não dava mais. E isso nos obrigou a tomar a decisão de fazer eutanásia, que não é uma coisa fácil. A decisão de eutanásia, lembrando sempre, ela vem do veterinário. Ela não é uma decisão do tutor que vai chegar e vai dizer, vai e faz uma eutanásia. Para o veterinário, a gente deixa o veterinário fazer o que ele pode até o limite dele, e quando o veterinário diz, olha, não tem o que fazer, o ideal seria abreviar o sofrimento desse animalzinho. Então nós temos que deixar nessas horas, isso eu falo por mim, tá? Isso assim, eu tô hoje abrindo meu coração, falando da minha experiência pessoal. Eu acho que a gente não pode ser egoísta quando a gente vê que a situação já está muito crítica, que o animal não vai ter condições de viver mais. Não teria como deixar, no caso dela, ela sem poder respirar. Ela estava ficando cada vez com mais falta de ar. Se ela não tivesse sido feita a eutanásia, possivelmente ela ia estar morrendo de uma maneira mais lenta e com um sofrimento muito maior.
E nessas horas, né, nesse momento, eu tive a oportunidade ainda de conversar com ela e agradecer muito o aprendizado que eu tive com ela, porque ela me acompanhou em toda a minha formação em Reiki, me acompanhou com os florais, ela foi meu exemplo de primeira viagem longa que foi feita de avião com ela, com os florais que nós duas utilizamos. Ela também acompanhou meus estudos em litoterapia, que foi uma coisa maravilhosa, porque eu aprendi muito com ela. E chegou o momento dela, aprendizado dela, nosso aprendizado juntos, né? Vamos dizer assim, tinha chegado ao fim. E a eutanásia foi feita, né? Não sem muita dor, não sem muitas lágrimas, né? Foi um momento bem complicado para todos nós, mas sempre com muita gratidão pelo aprendizado, porque pode ter certeza, a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. E falando sobre os florais, que é esse o objetivo desse vídeo, eu gostaria de dizer que os florais eles não vão curar a dor da perda. Os sentimentos que vêm com a perda, com o luto, muitas vezes a gente sente raiva, a gente sente culpa, a gente sente indignação, muitas saudades. O objetivo dos florais não é impedir que a gente sinta tudo isso, mas os florais têm a função de nos ajudar a administrar essa dor que a gente está sentindo. E eles são muito válidos nesse momento. Em outros tantos também, mas no momento de luto, de perda, eles vão nos ajudar a gente ficar enfrentar de uma maneira mais serena esse momento. Por isso, então, eu gostaria de contar para vocês, compartilhar com vocês essa experiência que eu acabei de falar, que é exatamente sobre isso, a importância dos florais, né, como complemento na parte emocional no momento de luto. E quando eu falo dos florais, eu não falo apenas para os tutores, porque além da gente humano que fica, às vezes tem um outro animalzinho na nossa casa que é muito apegado a esse que partiu. E o que acontece? A gente administra o luto de uma maneira e eles às vezes administram de uma maneira diferente. Muitas vezes acontece de dois animais que são muito apegados um no outro e um deles parte antes e o que fica entra em depressão. Ele para de comer, ele fica choramingando pelos cantos, ele procura o outro animal pela casa toda, ele perde a alegria de viver. E isso muitas vezes pode ser fatal para ele, porque ele perdeu a motivação de continuar ali. Claro que é importante a gente continuar dando amor e carinho, mas os florais também podem entrar para complementar e ajudar esse animal nesse momento difícil. É por isso que nessas horas eu indico o floral para toda a família. É uma mudança para todos. A perda, que eu não chamo de perda, eu chamo apenas de uma viagem, do momento passageiro, antes do reencontro. Esse período que a gente vai estar longe desse animal que se foi é complicado. E os florais servem para quê? Servem para nos ajudar nessas horas, como um complemento para que a gente consiga administrar melhor uma situação de perda, de luto. Por isso, e compartilhando essa experiência pessoal que eu tive, eu digo para vocês, cada um faz o que o seu coração manda, mas não feche seu coração para adotar um animal. Não precisa ser agora, se a perda é recente, mas saiba que ninguém tira o lugar de ninguém. Aquele animal que está aqui no nosso coração, ele vai sempre estar aqui, só que o nosso coração é tão grande que sempre vai caber, vai ter espaço para um outro animal. Quer dizer, muitos estão precisando de uma chance de ganhar uma nova família, que não for agora, mas mais adiante. E para esse animalzinho que fica, quem sabe, um novo companheiro, mesmo que a personalidade não seja igual ao anterior, quem sabe o novo companheiro não pode ser um estímulo para ele voltar a ficar mais alegre, a se sentir menos solitário, né? Então, pense nisso com carinho. E sobre os florais, caso vocês queiram conversar comigo, saber mais detalhes sobre a forma de utilizar, é só me mandar uma mensagem inbox e a gente conversa. Conta a sua história, conta o que está passando, né? E juntos a gente pode encontrar com os florais um caminho para aliviar esse momento tão delicado na nossa vida. Eu agradeço por terem assistido esse vídeo e espero que em breve eu possa fazer outros e continuar conversando. Minha gratidão a vocês.